Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal você confere aqui na TV Justiça. É o Plenárias que está começando. Hoje, no programa Plenárias, iremos discutir as decisões dos ministros do STF que aconteceram durante as sessões plenárias dos dias 14 e 15 de outubro de 2015. Karina Zucolotto, como vem acontecendo nas sessões de quarta e quinta, os temas têm sido monotemáticos. As sessões plenárias, elas acabam seguindo esse ritmo diante da grande complexidade dos temas que são trazidos no plenário do Supremo Tribunal Federal. Na quarta-feira, o tema envolvia a aprovação em concurso público de defensores públicos que estavam fora do número de vagas previstas no edital e a abertura de um novo concurso para provimento daqueles cargos. Então, houve uma discussão em sede de recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida e cuja decisão proferida pelo Supremo por maioria de votos deve ser aplicada a todos os outros casos em que discute essa mesma matéria. E a quarta-feira foi toda dedicada para a discussão desse caso específico que envolvia um concurso para defensores públicos no estado do Piauí. E na quinta-feira, um outro tema também de extrema relevância e importância que havia sido sinalizado na semana passada pela relatora ministra Rosa Weber, que tratava da lei de conversão de uma medida provisória que teria sido emendada por um texto criado pelos parlamentares, o que a gente chama de emenda parlamentar. Ela teria sido aditada, vamos dizer assim, com um tema que não teria qualquer pertinência temática com aquele tema em que a presidente da República havia editado uma medida provisória. E era justamente sobre essa possibilidade ou a constitucionalidade ou não dessa emenda parlamentar, completamente fora do contexto normativo da medida provisória, que estava sendo questionado no plenário do Supremo Tribunal Federal na quinta-feira. Um tema único também discutido na quinta e cuja decisão foi proferida por maioria de votos, criando também uma jurisprudência na medida em que o julgamento dessas ações diretas de inconstitucionalidade tem força vinculante e devem ser observadas em todo o território nacional. Então, como você disse, sessões plenárias monotemáticas, tanto na quarta como na quinta, como há uns 15 dias isso vem acontecendo no plenário do Supremo. Então, dois temas, concurso e conversão de medidas provisórias, são os destaques dessa semana. E na sessão plenária da quarta-feira, os ministros confirmaram que candidatos aprovados no cadastro de reserva em concurso de defensores públicos no Piauí têm direito à nomeação antes da convocação dos aprovados em concurso posterior. O recurso trata da nomeação de candidatos que foram classificados fora do número de vagas previstas em edital para o cargo de defensor público no estado do Piauí no ano de 2004. A defesa dos candidatos alegou que surgiram novas vagas durante o prazo de validade do concurso e pede a nomeação dos candidatos classificados que fariam parte do cadastro de reserva. O relator do caso, ministro Luiz Fux, entendeu que se a administração demonstrar a necessidade de preencher as novas vagas durante o prazo de validade do edital, os candidatos classificados e dentro do cadastro de reserva teriam direito à nomeação e não seria necessário a realização de um novo concurso para as novas vagas. A aprovação em concurso público só origina um direito subjetivo à nomeação nos seguintes casos. Primeiro, quando ela ocorrer dentro do número de vagas previstas no edital. E cito o recurso extraordinário do ministro Gilmar Mendes, repercussão geral aqui aprovada. 2. Quando houver preterição na nomeação por inobservância da ordem de classificação no concurso. Súmula 15. 3. Quando surgirem novas vagas durante a validade do concurso e, excepcionalmente, a administração pública, mesmo após reconhecer de forma inequívoca e demonstrada casuisticamente a necessidade do provimento de vagas durante a validade do concurso, deixar o referido prazo escoar in albis para nomear candidatos de concursos supervenientes. Pelo exposto, senhor presidente, eu proponho as seguintes formulações que Vossa Excelência há de encaminhar aos eminentes pares. Primeiro,
O surgimento de novas vagas ou abertura de novo edital para o mesmo cargo durante o prazo de validade do concurso não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital. Tais circunstâncias não caracterizam necessidade de provimento imediato, isto é, provimento durante a validade do concurso. 2. O direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público é que surge nas seguintes hipóteses. Então, o direito subjetivo à nomeação é que surge nas seguintes hipóteses. Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas previstas no edital. 2. Quando houver preterição na nomeação por inobservância. E 3. O direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público é que surge excepcionalmente quando a administração pública, mesmo após reconhecer de forma inequívoca a necessidade do provimento das vagas durante a validade do concurso, deixar o referido prazo escoar in albis para nomear candidatos de concursos supervenientes. O ministro Roberto Barroso discordou e entendeu que um novo concurso seria válido para a seleção de pessoas mais qualificadas e que todas as vagas previstas em edital já haviam sido nomeadas. O administrador pode dizer assim: eu quero fazer um concurso para recrutar 20 e depois eu vou abrir outro. Você não pode obrigar o administrador a contratar ou admitir o 158º, se ele quer fazer um concurso para recrutar outros valores, talvez mais preparados e mais qualificados. Portanto, não tem sentido, com todas as vênias, eu penso, não tem sentido, não voto do ministro Fux, não tem sentido o judiciário se sobrepor nesta valoração. De modo que eu tenho um sentimento muito claro de que a tese envolvida aqui, direito ou não de ser nomeado para além das vagas do edital, é uma tese que não se sustenta. Não há esse direito subjetivo. É claro, e o ministro Fux observou isso no seu voto, se a administração se comportar de maneira arbitrária, caprichosa, aí é diferente. Mas aqui não aconteceu isso. O que aconteceu aqui foi que foram abertas 30 vagas no edital e depois a administração nomeou 118. E depois achou que estava de bom tamanho quando chegou no 118º candidato e que era melhor fazer um novo concurso. E eu preciso dizer que eu também acho. Quando se chega num concurso que você abriu para 30 vagas, se você já está no 118, provavelmente, se você fizer um novo concurso, você vai poder recrutar gente que esteja mais preparada. E eu não consigo considerar que seja ilegítimo para a administração querer contratar gente mais preparada. De novo, embora a ideia de concurso público no Brasil tenha parecido um fim em si mesmo nos últimos tempos, o concurso é um meio para escolher quadros para servir ao público. E, portanto, o público não pode ser refém do direito de quem faz concurso. Agora, ministro Barroso, também um dado fático importante. Os remanescentes são um número de 23. A colocação deles de nota é muito próxima, mas é coisa de décimos. Tem o 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125... Então, quer dizer, nem o lado econômico se colhe nesse aspecto. Não, mas o que eu acho é que chegou no 118. E nem mesmo o problema da desqualificação. É uma escolha da administração. Eu, na Procuradoria... Essa é a sua premissa, é a escolha da administração. Na Procuradoria do Estado, nós fazemos concurso para preencher 20. Depois fazer um novo concurso, porque se preencher de 20 em 20, você recruta melhor do que se você preencher de 120 em 120. Esta é uma prova empiricamente colhida em quem convive na administração pública. Mas ninguém precisa concordar com a minha tese. O que eu acho que é preciso concordar é quem tem o poder de tomar essa decisão, se vai preencher de 20 em 20 ou de 120 em 120.
A maioria dos ministros confirmaram o entendimento da Corte de que os candidatos aprovados dentro do número de vagas têm direito à nomeação segundo o voto do relator. O julgamento do recurso extraordinário foi encerrado, mas sendo matéria de repercussão geral reconhecida. Karina, então os candidatos aprovados em cadastro reserva não têm direito à nomeação, mas em casos excepcionais existe essa obrigatoriedade. Os ministros acabaram discutindo justamente se eles teriam ficou decidido que eles teriam, a princípio, uma expectativa de direito, já que a jurisprudência da Suprema Corte entende que há um direito adquirido à nomeação quando se é aprovado dentro daquele número de vagas previstas no edital. Então, se a administração prevê 20 vagas para o provimento daquele cargo, ela deve nomear, e isso seria um direito adquirido. Mas para o cadastro reserva, o ministro Luiz Fux disse, existe uma mera expectativa de direito, mas que pode se confirmar em um direito chamado líquido e certo a amparar esses candidatos que foram aprovados, mas que estão dentro de um cadastro de reserva diante da necessidade inequívoca, essa foi a expressão dele utilizada no plenário, diante da necessidade inequívoca da administração em contratar outros defensores para o provimento daqueles cargos. Então, o que aconteceu nesse caso concreto? Houve a realização de um concurso e houve a nomeação de, além das 30 vagas abertas, mais outros 88 candidatos que estavam no cadastro reserva foram nomeados também. E os outros 23, como disse o ministro Luiz Fux, que ainda estavam nesse cadastro reserva, foram teriam sido preteridos na alegação do mandado de segurança, porque um novo concurso havia sido aberto, sem que aqueles outros do cadastro reserva do concurso anterior tivessem sido nomeados. Então, justamente, eles alegavam uma preterição na ordem, né, cronológica para a nomeação e que aí caracterizaria o direito líquido e certo, diante dessa necessidade inequívoca da administração em contratar novos defensores para o preenchimento dos cargos. Então, nesse caso concreto, nesse recurso extraordinário, os ministros acabaram entendendo que haveria, sim, o direito à nomeação em razão da preterição, já que a administração demonstrou haver orçamento para o pagamento o dinheiro para custear o preenchimento dessas novas vagas e que teria havido essa preterição dos candidatos aprovados, mesmo que em cadastro reserva anterior, diante dessa realização do novo concurso público. Mas o julgamento foi tomado por maioria de votos, como vimos, o ministro Luiz Roberto Barroso abriu uma divergência, foi seguido pelo ministro Teori Zavascki e ministro Gilmar Mendes, mas ficaram vencidos ao entender que a realização ou não de um novo concurso seria ato discricionário da própria administração e que o Poder Judiciário não poderia interferir. Mas essa não foi a decisão tomada pelo plenário, acabou sendo julgado improcedente o recurso extraordinário do Estado do Piauí e esses defensores, além dos já nomeados, têm direito também à nomeação em razão dessa preterição que acabou ficando confirmada no plenário na quarta-feira. Então, essa foi a decisão tomada na quarta envolvendo o concurso público e, como eu disse no início, tratando-se de matéria com repercussão geral reconhecida, esse entendimento deve ser aplicado em todos os outros casos que estão sendo discutidos em juízo, estão sub júdice e que envolve esse mesmo questionamento. E na quinta-feira, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o Poder Legislativo não pode incluir na lei de conversão matéria estranha à medida provisória. Vamos conferir os destaques da sessão. Os ministros julgaram a ação direta de inconstitucionalidade proposta na lei que converteu a medida provisória número 472/9 e que, em razão da emenda parlamentar, regulamentava o exercício e fiscalização da profissão de contador. A relatora do caso, ministra Rosa Weber, entendeu que a medida provisória, que foi convertida na lei em questão, tratava de assuntos administrativos e a emenda parlamentar não teria pertinência com a matéria. A incorporação de emenda parlamentar sobre matéria estranha às versadas na medida provisória implica permitir, a meu juízo, se instaure o rito legislativo anômalo previsto excepcionalmente na Carta Política para a conversão de medida provisória em lei, quanto à matéria não submetida ao Congresso Nacional na forma do artigo 62 caput da Constituição da República.
mais do que o poder de emenda, significa conferir ao parlamentar a titularidade de iniciativa para, esquivando-se do procedimento para aprovação das leis ordinárias, submeter propostas legislativas avulsas ao rito dos projetos de lei de conversão, aproveitando-se ou valendo-se da tramitação de medida provisória sobre outra matéria. O ministro Edson Fachin não concordou com a relatora do caso e julgou a ação improcedente, entendendo que a lei foi produzida dentro dos parâmetros constitucionais e que inovou, trazendo regras mais claras sobre a qualificação profissional do contador. A necessidade de lei formal para o estabelecimento de qualificações ao exercício profissional deve, assim, observar as regras de competência legislativa e não pode impedir o exercício da profissão em si. Ao contrário, deve servir antes para assegurar à sociedade que determinados profissionais, especialmente os profissionais liberais, sejam efetivos e adequadamente qualificados para exercer uma específica atividade que dificilmente um cidadão poderia, a priori, avaliar convictamente. No caso em análise, a Lei 12.249 estabeleceu em seu artigo 76 a alteração do Decreto-Lei 9295 de 1946, que dispõe sobre a profissão de contador. O dispositivo, ora impugnado, cria exigência de determinadas qualificações a serem cumpridas para o regular exercício da profissão de contador, quais sejam: a conclusão de curso de bacharelado em Ciências Contábeis, reconhecido pelo Ministério da Educação, a aprovação e exame de suficiência e o registro no Conselho Regional de Contabilidade. A lei inova ao estabelecer exigências e qualificações específicas dantes não reclamadas para o exercício da profissão de contador e ainda estabelece regra de transição àqueles que exerçam o ofício de técnicos em contabilidade. Verifico, no meu modo de ver, que a lei foi cuidadosa ao garantir os técnicos em contabilidade já registrados em Conselho Regional de Contabilidade e aqueles que viessem a fazê-lo até 1º de junho de 2015, o direito de exercício da profissão. Diante disso, resta claro que a nova exigência de qualificação imposta àqueles que queiram exercer a profissão de contador cumpriu os requisitos formais e materiais exigidos pela Constituição no inciso 8º do artigo 5º. Vale dizer, a lei editada consiste em lei em sentido formal que cumpre, em meu modo de ver, a ressalva exigida pela Constituição quando dá restrição a qualquer trabalho, ofício ou profissão. Do ponto de vista substantivo, a qualificação prevista visou a garantir aos cidadãos formação e qualificação prévia daqueles que queiram exercer a profissão liberal de contador. Ressalte-se que se trata de profissão de extrema relevância em nossa sociedade, com suas extensas, amplas e complexas relações econômico-contábeis. Além disso, atenta ao princípio estruturante da segurança jurídica, a lei estabeleceu salutar regra de transição aos técnicos em contabilidade, com razoável iter temporal quinquenal, para que os então atuais técnicos em contabilidade pudessem seguir exercendo a profissão e para que os futuros técnicos não fossem surpreendidos pelas novas qualificações legais exigidas, dispondo de tempo suficiente para se adequarem às novas exigências estabelecidas. Destaque-se, por outro lado, que, não obstante ser o processo legislativo de conversão de medida provisória em lei um processo legislativo peculiar e de tramitação mais célere, este consiste em espécie do processo legislativo constitucionalmente previsto, sem qualquer restrição constitucional quanto à matéria versada na lei ora impugnada. Não é possível, desta forma, rebaixar a lei produto de projeto de conversão de medida provisória em verdadeira lei de segunda categoria dentro do sistema jurídico. Frise-se: o processo legislativo de conversão de medida provisória em lei tem por produto a edição de uma lei em sentido estrito, existente, válida e eficaz, tanto quanto as leis oriundas do processo legislativo ordinário. O ministro Roberto Barroso votou ressaltando que havia um costume inconstitucional ao se admitir a prática de emendas sem pertinência nas leis de conversão das medidas provisórias. O meu voto, nos seus efeitos, para este processo,
e nos seus efeitos sistêmicos. 1. Eu julgo improcedente o pedido, porque considero a lei materialmente constitucional e porque considero que não houve vício formal em relação a ela. 2. Declaro incidentalmente a inconstitucionalidade do costume consistente em se admitirem emendas sem pertinência temática nas medidas provisórias. Valido todos os dispositivos que tenham sido aprovados por esta via até aqui, ficando claro que pró futuro não se admite mais. E declaro a constitucionalidade do dispositivo do regimento interno do Congresso Nacional que impõe esta vedação de emendas que não tenham pertinência temática. Karina, a ministra Rosa Weber chamou toda essa polêmica de contrabando legislativo. É isso mesmo? A ministra Rosa criou essa denominação, mas o ministro Luiz Roberto Barroso acabou entendendo que seria um costume inconstitucional. Na verdade, vamos entender como é que funciona esse processo de conversão de uma medida provisória em lei ordinária. Quem edita a medida provisória é o chefe do Poder Executivo e, tão logo faz, a Constituição determina que seja encaminhado ao Congresso Nacional para que essa medida provisória seja convertida em lei na Câmara e, posteriormente, no Senado Federal, propiciando um debate sobre aquele tema. Mas não seria possível que uma emenda a essa medida provisória fosse feita se ela não tivesse uma relação com o tema para o qual foi criada e editada essa medida provisória. E nesse caso concreto, teriam sido inseridas novas regras de regulamentação da profissão de contador, que nada teria a ver com a medida provisória editada pelo presidente da República. E é justamente sobre essa emenda parlamentar que gerou toda essa alegação de inconstitucionalidade. A ministra Rosa Weber, todos os ministros acabaram entendendo que não haveria uma inconstitucionalidade material em relação ao conteúdo dessa regulamentação da profissão de contador. Mas para a ministra Rosa Weber e os ministros Marco Aurélio e Ricardo Lewandowski, que acabaram votando junto com a ministra Rosa, haveria uma inconstitucionalidade nessa emenda parlamentar, porque deixaria de haver o debate que seria necessário ao processo legislativo. E aí ela chamou de contrabando legislativo, julgando, portanto, procedente a ação direta de inconstitucionalidade, dizendo que a lei, então, seria inconstitucional em razão desse vício. Mas o ministro Edson Fachin, ao abrir a divergência, acabou capitaneando a maioria dos votos dos ministros no plenário do Supremo Tribunal Federal e entendendo que não haveria, primeiro, essa inconstitucionalidade material e que, mesmo havendo essa emenda sem pertinência temática com o tema da medida provisória, não seria motivo suficiente para declarar essa lei inconstitucional. E o ministro Luiz Roberto Barroso, inclusive, também, ele chamou de costume inconstitucional essa prática, mas sugeriu que fossem validadas todas as leis de conversão até então aprovadas pelo Congresso dentro vamos dizer assim, desse panorama ou com essas emendas, mas que houvesse uma cientificação, e essa foi a decisão tomada no plenário na quinta-feira, que fosse cientificado o Poder Legislativo para que essa prática considerada inconstitucional pelo plenário na quinta-feira, não mais fosse realizada na conversão de medidas provisórias das matérias que estivessem sob apreciação, tanto da Câmara quanto do Senado. Então, eles proferiram uma decisão de improcedência dessa ação direta de inconstitucionalidade, mas com essa cientificação, dizendo as leis que até agora foram aprovadas nessa sistemática, elas são válidas. Mas daqui para frente, não pode, do julgamento para frente, não pode mais ser considerado esse costume, obedecendo inclusive uma resolução do próprio Congresso Nacional que não admite essa prática. Então, havia um costume inconstitucional que de agora para frente não pode mais ser observado e, caso venha a ser observado, o Supremo, sendo instado a se manifestar, irá declarar essas leis inconstitucionais.
E ainda nessa semana, o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, Ricardo Lewandowski, lançou aqui em Brasília o projeto Audiência de Custódia. O Distrito Federal foi a última unidade da federação a aderir ao projeto Audiência de Custódia. O DF tem mais de 14 mil presos e a chamada taxa de aprisionamento é ainda mais alta. São 496 detentos para cada 100 mil habitantes, o que coloca o DF em terceiro lugar no país, atrás apenas de Mato Grosso do Sul e de São Paulo. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, o ministro Ricardo Lewandowski, participou da audiência e defendeu a medida como uma forma de respeito ao Código Penal e à Constituição Federal. Nós estamos também prestando uma homenagem ao dispositivo da Constituição que determina que o Estado é obrigado a respeitar a integridade física e moral dos presos. E mais do que isso, nós estamos, enfim, respeitando, homenageando os direitos e garantias fundamentais dos cidadãos. As audiências de custódia vão ser diárias, realizadas em um núcleo criado exclusivamente para isso, aqui mesmo no Tribunal de Justiça. O objetivo é aumentar em até 50% o número de pessoas que vão responder aos processos em liberdade. O presidente do Tribunal de Justiça do DF, desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, reafirmou a importância do projeto. É mais do que eliminar um estado de coisas inconstitucional que o Supremo diz. É um salto civilizatório para nós, brasileiros. E esse foi o Plenárias com os destaques dos principais julgamentos da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal. Mas na semana que vem tem mais, né, Karina? Encontro marcado na quarta e na quinta ao vivo, direto do plenário, e no final de semana com Plenárias. Obrigada pela audiência e continue com a gente na TV Justiça.